Amigos, donos da bola desta quarta-feira no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube. A gente vai analisar a vitória do Grêmio, importante. O Grêmio agora já correndo para a Série A, não é nem a passos largos caminhando. O Grêmio já está em alta velocidade, rumo à Série A, contagem regressiva. E é claro, do jogão desta noite, um Inter com o meio-campo desmanchado contra o Flamengo, 9h30 da noite, no Rio de Janeiro. Na live do YouTube, enquete interativa, chamando você para participar e votar conosco. O Inter contra o Flamengo tem que vencer. O empate é vitória no Rio. É certo que vai perder. Vá lá, participe e vote conosco. A gente daqui a pouco analisa Flamengo e Inter. Vamos começar, César, com Grêmio 2, CSA 0. O Grêmio virtualmente na Série A, César. Meneghete, interessante o que aconteceu ontem no jogo da Arena. Uma expectativa no início do jogo, alguma preocupação com relação ao Grêmio não conseguir fazer o resultado, e tudo se resolveu em 20 minutos. E a partir dali, tudo passou a ser futuro, análise de quando. O Grêmio ontem deixa a Arena com o quando. Quando vai subir, qual vai ser o jogo, quantos pontos precisa, porque a tendência, e essa é uma realidade, o Grêmio de fato virtualmente está classificado, como bem disse o JB em uma das suas manifestações lá no YouTube. O Grêmio começa a pensar já em 2023, tu sugere isso também nos teus espaços. O Grêmio sai de 2022 com muitos problemas, com muitas dificuldades, e é um ponto que a gente tem que facilitar. Mas ontem, em 20 minutos, tudo melhorou. Renato preparou o jogo contra o Sampaio Corrêa para perder e fez esse para ganhar, Ribeiro Neto. Ribeiro, tu fracassou, Ribeiro. Desculpa, mas fracassou. Eu entendo, Ribeiro Neto, que nós aqui temos que falar antes, né? Claro. E a gente estabelece opinião e a gente pode errar. Tu errou, eu vou te dar 2 fracassos retumbantes da tua parte em relação à análise do Grêmio. Tá? Eu tô assim, o primeiro vou ter que defender, Ribeiro. O primeiro fracasso, o Renato estabeleceu uma estratégia nesses 2 últimos jogos que o Grêmio teve. Ele estabeleceu uma estratégia. Eu abro mão e corro riscos maiores no primeiro jogo para garantir a vitória em casa que me encaminha. Deu certo, Ribeiro. Tu estava errado e o Renato está certo. Vou te dar outro fracasso retumbante da tua parte. O senhor fez campanha para tirar Lucas Leiva do time do Grêmio, porque ele estava rendendo mal e eu concordo contigo. Portanto. Só que Renato vislumbrou uma realocação de Lucas Leiva no time do Grêmio que o tornou um dos principais jogadores do time de novo. Ribeiro, o Renato estava certo e tu estava errado. Bom, e não há nenhum problema quando ele acerta e eu estarei aqui batendo palmas. O problema é quando tu erra. Né? Não é isso. Eu não tenho nenhum problema de errar, porque a gente, na vida, Meneghete, erra todos os dias. A gente acerta e erra. Dizem até que a gente mais erra do que acerta. Meneghete, né? Não tem essa média aí. O importante é que os teus acertos compensem os teus erros. Essa é a avaliação que a gente tem que ter na vida. O que eu quero dizer com isso? Eu já sei que o time do Grêmio é ruim, tem muitos limites e tal, né? Agora, que tu, para vencer o misto do CSA, que estava com 6 reservas, né? Os caras... Isso tudo para justificar a tese dele. Para isso, virou mexeu e já está indo buscar a tese tu dele. Precisa se preparar, perdendo o jogo anterior, é muito forte. É forte demais. E vou dizer, tá? O Renato nem disse isso, ele nem ousou isso. Quem disse depois nós vamos falar foi o Romildo, tá? O Renato não teve coragem de falar isso aí, tá? E outra, cara, realmente, o Lucas Leiva, ele está rendendo mais nessa posição, mérito do Renato. Mas por que Renato fez isso? Primeiro, porque ele não quer jovens no time, ele aposta nos experientes. Segundo, porque o Lucas Leiva, mesmo fisicamente ainda, né, vê que ele não está bem, já não tem a mesma força para ser primeiro volante, e não tem mesmo, ele é um cara, que tem categoria, tem um histórico tem como é que se chama o HD lá, da memória, o chipzinho de memória, de um cara que sabe jogar bola. Então, ele se adaptou ali, e na Série B, beleza. Na Série B, beleza. Ribeiro, eu vou concordar contigo e vou dizer aqui em alto e bom som que o Fabiano Baldassi está completamente, estou contigo alinhado, está completamente certo. As tuas teses naufragaram, afundaram. E que eu lamento que o César, em algum momento, tenha se incorporado quando ele usou aqui a expressão que o Renato preparou o time
para perder. Ninguém prepara o time para perder. E dizer isso do Renato, eu posso até entender como uma zombaria, como um meme, como uma brincadeira. Tá bem, mas eu acho que esse espaço não é para brincadeira. Não. Aqui nós vamos analisar o futebol de forma séria. Eu acabei de encontrar uma telespectadora nossa que vai dar entrevista no Alejandro Malo e que ela disse assim, eu dou gargalhadas com o programa de vocês. Aí eu fiquei assim, então, Como assim? A gente aqui é um stand-up comedy. Nós estamos fazendo palhaçada aqui. Mas dito esse elogio, eu quero dizer o seguinte, eu não posso concordar que o Renato tenha preparado para perder. Mas o Renato quis seguir, ele é o estrategista. Ele olhou assim, se eu ganhar os jogos em casa, tá bacana. Então aqui eu vou tentar um empatezinho contra a Bolívia querida lá, o Sampaio Correia, tento um empatezinho, empato lá, e aí, pô, se eu ganhar em casa do CSA, deu. Não deu para empatar, por um detalhe, o Sampaio Correia jogou melhor. Acontece, cara, acontece. Isso é do futebol. O Internacional, que estava disputando o título bem pouco tempo atrás, não ganhou do Avaí no Beira-Rio. Não ganhou do Avaí do Beira-Rio. O Mano preparou o time para empatar com o Beira-Rio? Claro que não. Ô, Meneghetti, eu sabia que isso ia acontecer. Porque isso é previsível. As coisas do futebol, a maioria delas são previsíveis. E eu sabia que após o Grêmio vencer o misto do CSA, ia ter esse discursinho. Viu? Quem falou mal lá do Maranhão, o Renato estava certo. Na verdade é o seguinte, para a torcida do Grêmio, grande parte dela, ou a boa parte dela, o Renato está sempre certo. O Grêmio Ele no máximo subiu ontem, engana, Ribeiro. nunca erra. E é assim fazer o quê? Entendeu? O tamanho do Grêmio, e eu duvido que você, torcedor do Grêmio, conhecedor e sabedor do tamanho do seu time, é o Grêmio, tá? Então assim, ó, não pode aceitar esse tipo de estratégia. Eu vou perder ontem para ganhar amanhã. Tu tá brincando? O Grêmio tá na Série B, contra times da Série B, pelo amor de Deus. Eu preciso aqui. O Ribeiro Neto, quando voltou aqui eu vou fazer um elogio muito pesado para ti, com uma crítica. Com uma crítica. Quando o Ribeiro voltou, Meneghetti. Tem duas notícias para me dar. É mais ou menos isso. Quando o Ribeiro voltou, demorou um pouquinho para se adaptar. Nossa, uma dificuldade imensa. Ele demorou um pouquinho. Ele ainda está em fase D. Demorou um pouquinho para se adaptar. Ele mesmo dizia, olha, não encontrei meu espaço e tal. O primeiro programa do Ribeiro, quando ele voltou, ele fez um monólogo de 17 minutos. Ele demorou um pouquinho para se adaptar. E foi interrompido, né? Mas Ai. retomasse a condição de jornalista brilhante. Opa. Por que eu falo isso com toda a propriedade? Porque essa relação da régua é a principal discussão do Grêmio atualmente. Essa questão do Lucas Leiva, tá jogando bem o Lucas? Tá. Não. Tá não jogando acho. bem. Ontem jogou, Tá jogando bem. Tá jogando bem. Eu não acho. Por quê? Pelo que estava Por jogando? quê? Ontem foi o melhor em campo. Por Tá quê? jogando melhor que ele, mas não tá jogando Tá o que se bem? espera. Porque régua Não é dali, né? não pode jogar de 10 na Série A no jogo de hoje, no futebol de é isso hoje. aí. Outra discussão, o que o Grêmio precisa ler hoje? O que vai enxergar no futuro? Este Grêmio que está hoje, não sobra pedra sobre pedra. Se achar que sobra no ano que vem, não ganha de ninguém. Olhe, o senhor tem visto muitos jogos ultimamente, tá? Eu tenho notado isso. Tu tem te dedicado a jogos além do teu Internacional. Sou um cara que gosta muito de futebol. Sempre gostou. Hoje, ou anda no campo, todo mundo, ou não ganha de ninguém. Vai ganhar de time como o CSA, vai ganhar de time como o Sampaio Correia. Bota este Grêmio de ontem para jogar com o Palmeiras, eu e tu, Meneghetti, nós vamos nos encontrar em Torres, escondido, porque nós vamos César, apanhar. pelo amor de Deus, vocês não precisam explicar a régua. O Ribeiro está num mundo paralelo sobre o Grêmio, o tamanho do Grêmio. Não. Senhor, respeite o Grêmio. Desconsiderando que o Grêmio está vendo. Sabe o que o Ribeiro Neto está fazendo, telespectador? O Ribeiro Neto está fazendo o seguinte, o Ribeiro Neto, o cara está no fundo do poço, né? 12 metros de distância, vai morrer ali dentro, aí alguém joga uma corda. Aí o cara olha a corda e fala assim, essa corda não está do meu tamanho. Essa corda aqui não é o tipo de corda do meu nível, então pode levar essa corda. Não interessa o tamanho do Grêmio agora. O Renato estabeleceu uma estratégia para fazer os pontinhos que falta para subir. O que ele está fazendo? Vem cá, vou te dizer mais. Quer que eu te dê destaques do jogo de ontem? Edilson jogou muito. Vou te dizer outro. O Edilson ontem jogou muito. Assistência para gol, chute fora da área. Vou te dizer outro. Diogo Barbosa, cruzamento de Roberto Carlos na cabeça do Diego Souza. Tá aí, ó. Só que é o seguinte. Atenção, peraí. Não. Peraí. Viu? Vocês viram.
Vocês viram aonde o Baldasso quer chegar. E eu sabe que eu mais de apavorar algumas vozes, depois nós vamos botar aí, algumas vozes da Arena pensam a mesma coisa. Não caio nessa história do Baldasso. Sabe por quê? O que o Baldasso está querendo dizer para você, torcedor do Grêmio? Viu? O Diogo Barbosa já pode ficar. Não foi isso que ele disse. O Edilson tu não pode ser entendeu. o lateral. O Grêmio de hoje não interessa. Eu estou importando com o Grêmio de amanhã. Olha o tamanho dessa bobagem. E se o Renato acha isso, querido Ribeiro, Ribeiro, aí é que está o teu engano. A única coisa que interessa é o Grêmio de hoje. O Grêmio de amanhã, o Grêmio de amanhã é um ponto de interrogação. Taigor Jank, vamos colocar o técnico Renato Portaluppi, o famoso Renato Gaúcho, para falar. Tudo bem, Taigor? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. E o Renato falou sobre a projeção, pensando nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Ele perdeu fora de casa para o Sampaio, ganhou em casa da equipe do CSA e agora vai fora de casa enfrentar a equipe do Londrina. Depois pega em casa o Bahia. Qual a projeção do Renato para acabar com esse martírio, para subir para a Série A do Brasileiro? A gente ouve do técnico do Grêmio. A gente vai de jogo a jogo, a cada rodada. Hoje damos mais um passo importante, só que os adversários que estão atrás também venceram. O importante é que o Grêmio fez a parte dele. E agora nós temos mais um compromisso difícil no próximo sábado contra o Londrina. É lógico que a gente sempre busca as vitórias, então não adianta a gente projetar 2 vitórias, o Grêmio está na Série A. Vamos pensar no Londrina, procurar buscar um resultado positivo para a gente, ver o que acontece na rodada, e aí sim, após o jogo do Londrina, a gente pode começar a fazer as contas para ver quantos pontos irão faltar para a gente, entendeu? Mas no momento a gente vai de rodada a rodada. Esse assunto, obviamente que ele é menor, mas o dono da bola gosta de tratar desses meandros, destes bastidores do futebol. O Grêmio, na minha opinião, não teve uma coragem que o Renato teve para colocar a camisa rosa depois do jogo. Cara, esse debate é muito pequeno. Esse é um debate muquirana, de que, não, mas a cor rosa descaracteriza o Grêmio. É uma ação especial, extraordinária, para chamar a atenção do mês que a gente está vivendo, de alerta ao câncer de mama, outubro rosa. Qual é o problema do Grêmio jogar de rosa? Claro, na manifestação do presidente Bolzan antes do jogo, que nós rodamos na Rádio Bandeirantes, ficou claro, o presidente dando a entender que o Grêmio precisava de uma mobilização extra. Claro, a camisa cor-de-rosa desmobiliza. A camisa cor-de-rosa tira futebol do Lucas Leiva, deixa o goleiro inseguro, tira futebol do Jeromel. Gente, que bobagem. Bota o time para jogar de rosa, da cor que for, de roxo, quando for o mês do roxo. Não interessa isso. Isso é muito pequeno para o Grêmio se preocupar com a cor da camisa. Se o Grêmio fosse passar a jogar de rosa todo o ano, bom, eu poderia dizer, acho um certo excesso. Mas pontualmente num jogo como Alerta, eu acho que valeria. Isso é a catrefa. Isso é a catrefa que circunda todas as direções. Vocês sabem como é que funciona? É no Grêmio, é no Inter. São as hienas que circulam o leão quando ele está se alimentando, tentando encher o saco, tirar um pedaço, fazer alguma coisa. Isso aí são os aspones da volta que certamente levantaram a ideia de que esse não é o Grêmio não pode jogar de rosa, ouvi alguma coisa do tipo rosa é a mistura do vermelho e do branco, rosa é o Inter e tal, desconsiderando uma causa humanitária que se sobrepõe a tudo, né? Agora, faltou peito do presidente Romildo Bolzan para dizer o seguinte, aqui para com isso aqui é maior que tudo, vai jogar de camisa rosa assim. Faltou peito ao presidente do Grêmio, que usou 31 argumentações de que o jogo era importante, que o Grêmio tinha que jogar com a camisa oficial. Faltou peito para o presidente. Eu acho que o presidente foi desatento nessa história. Porque vocês viram, né, que o Grêmio tentou maquiar. Eles entraram com a camisa rosa e depois tiraram para jogar direto. Presidente, Romildo, quando tiver esse problema, peça para o Renato decidir. Se o Renato decidisse jogar de rosa, ninguém falaria nada. Mas está sendo irônico, Ribeiro. Não estou sendo irônico, por favor. Pior que não é ironia. Não, mas é que não é ironia. Vamos. O presidente é submisso ao Renato. Eu até gostaria de um esclarecimento maior, tá? Porque, como disse o Meneghetti, o presidente ontem meio que passou assim perto do assunto, mas não entrou. O estatuto do Grêmio teria sido levantado na discussão quando o Grêmio divulgou que jogaria com a camisa rosa. Seria levantado lá que, segundo o estatuto do Grêmio, não se pode jogar com camisa que não tenha preto, azul e branco. As cores do Grêmio. O presidente disse ontem que num outro jogo poderá jogar. Isso. Então ele falou que o estatuto tem brechas. Exatamente. Tá? Então, mas
Então não te agarra no estatuto. Tá, mas eu não estou agarrado, eu estou querendo só contextualizar para as pessoas entenderem. Teria sido levantado por um conselheiro que falou isso. Gente, nós não podemos mais jogar contra o bom senso. A camisa rosa, nessa relação que nós temos com o câncer de mama, ela deveria ser oficial em todos os clubes do mundo neste mês. Em todos os clubes do mundo. O Grêmio é apenas mais uma pedrinha que deveria dizer o seguinte, olha, eu vou jogar, por quê? Porque todos os clubes devem jogar. Assim como em outros meses, outras relações com doenças que desmancham famílias em todo o mundo. Nós estamos falando do câncer mais comum nas mulheres no mundo. Então, pelo amor de Deus, não conselheiros, dirigentes, não envergonhem causas que carimbam instituições. O Grêmio não pode correr o risco de ser carimbado por um que levanta o estatuto e cria discussão, ou por um dirigente. Vamos lá, a frase do presidente Romildo, nós não poderíamos tirar o caráter decisivo do jogo. Gente, caráter decisivo do jogo em cima da cor da camisa que tu joga, pelo amor de Deus. Mas é isso que é pequeno, esta manifestação do presidente, com todo respeito, o presidente deveria rever isso. Isso é constrangedor. O presidente achar, a questão do estatuto, ele próprio, o presidente, desmanchou. Quando ele cogitou, na entrevista ontem antes do jogo, o Matheus Dávila estava lá, acho que o Diogo Rossi também, de que, não, talvez um outro jogo do mês de outubro, claro, está esperando o Grêmio classificar, confirmar, para colocar o rosa. Quando ele diz assim, não, talvez, se ele diz que num outro jogo pode usar, então o estatuto tem brechas. Segundo ponto, como se a cor da camisa fosse dar um time mais mobilizado, fosse melhorar a organização tática e fosse melhorar o nível físico e o nível técnico dos jogadores, Ribeiro. Eu vou dizer, eu até me sinto mal em falar sobre esse tema, tá? Me sinto mal pessoalmente porque eu estou vivendo esse problema na minha família, tá? E você, quantas pessoas estão vivendo isso aí? Milhares. Quantos gremistas têm familiares com esse problema? Isso aí. Então, assim, o Grêmio, como o Inter, como o Flamengo, esse futebol, eles têm uma função social. Claro. Eles são muito maiores, eles têm uma responsabilidade social. É isso que eu quero dizer. É isso aí. Responsabilidade social. Constrangimento entrar com a camisa cor-de-rosa e depois trocar E pela digo mais, valor. atenção repórteres, eu gostaria muito de saber os nomes dos conselheiros do Grêmio que se opuseram por conta do estatuto. Deve saber, né? Seria muito importante que a torcida do Grêmio soubesse quais são os conselheiros que têm esse tipo de pensamento. Seria muito importante para que sejam defenestrados politicamente no clube. Ô, Tiger, daqui a pouco a gente fala mais de Grêmio. Vamos ver que time o Mano Menezes vai montar hoje para encarar o Flamengo com o meio-campo destroçado, Tiger. Vamos lá, Meneghetti. Depois, se quiser nome de conselheiro, a gente pode dar nome de conselheiro aqui também. Mas vamos mudar a chave para o Inter, que enfrenta hoje o Flamengo às 9h30 da noite, Meneghetti. O Mano tem um grande problema no meio-campo. Gabriel não joga, Johnny não joga e Depena não joga. O Gabriel está fora do restante da temporada, o Johnny está suspenso e o Depena foi um desfalque de última hora porque ele foi liberado para acompanhar o nascimento da filha. O Mano já havia decidido qual seria a alternativa para as ausências de Gabriel e Johnny, que seriam Lisiero e Edenilson. Para a ausência de Depena, o problema é maior. Existem algumas possibilidades. Uma delas é ele colocar Matheus Dias, jovem de 20 anos, que segundo o Mano é o jogador mais parecido com o Gabriel do elenco do Inter. Recentemente o Mano afirmou que não colocaria o Matheus Dias nessa partida, pela grandeza do jogo e por ele ainda ser um jogador que está sendo experimentado no time profissional. Mas ele disse isso antes da notícia de que o Depena estaria de fora. A outra possibilidade seria o Alan Patrick, mas o próprio Mano já disse que não quer um time muito faceiro contra o Flamengo. Existe ainda uma terceira hipótese, a improvisação de alguém no meio-campo. Um Igor Gomes como volante, um Tauan Lara como meia, algum tipo de solução criativa, um coelho da cartola por Mano Menezes, que tem esse problema. O time, Kehler, Bustos, Vitão, Mercado e René. Lisiero, Edenilson, a dúvida entre Matheus Dias, Igor Gomes ou Alan Patrick, Pedro Henrique, Maurício e Alexandre Alemão, Meneghetti. Eu vou dizer para ti, Tiger, uma opção que tu não colocou aí e que eu tenho quase que certeza que vai ser a opção para o jogo de hoje. O Mano Menezes não tendo o Gabriel, o Johnny e o Depena, ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar o Moledo pelo lado direito da zaga, o Vitão pelo lado esquerdo da zaga e o Mercado centralizado
fazendo primeira de meio e recuando. O Lisieiro com isso seria o Depena, o Edenilson seria o Johnny, e aí depois teria Maurício, Pedro Henrique e Alemão. Ele vai jogar com 3 zagueiros, sendo que um dos zagueiros avança um pouquinho. É possível, tá? Mas acho que o Moledo seria o central. Mas isso pode ser. Agora, descartem Alan Patrick no lugar do Não, Depena. não, mas peraí. Moledo central, aí atrás dos dois, é. É isso aí. Atrás dos dois. O Baldassi está propondo outro movimento desse zagueiro do meio, o mercado eu acho que seria o saindo, líbero. indo Eu para acho que seria frente. líbero, o Moledo. Mas vocês não acham que, por exemplo, a discussão do Alan Patrick não seria também uma forma do Inter ter um pouco essa bola? Eu achei que... Não, mas Não, gente, não, aí é muito pelo amor faceiro. de Deus, se jogar com o Alan Patrick, toma 8 do Flamengo. Não, com o Alan Patrick e Maurício, O Alan- no o Alan meio-campo, com 2 armadores nesse jogo, não dá. Não. César, nós temos que ter consciência do seguinte. O Gabriel tá fora. O Gabriel é o primeiro volante e marcador. Não teria quem jogar e o Matheus Dias não está pronto. O Johnny e o Depena, eles fazem parte de um tripé de abertura de meio campo, que sai, mas que marca. Se tu não tem o Depena e coloca o Alan Patrick, tu perde completamente o poder de marcação. Eu não faria isso contra o Goiás no Beira-Rio. E quanto mais contra o time titular do Flamengo no Maracanã. Seria suicídio absoluto colocar o Alan Patrick no lugar do Depena. Ô, Meneghetti, eu vou ter, assim, ó, eu quero convidar os nossos... Vocês nem adianta, mas eu vou convidar os seguidores e os telespectadores a pensarem bem e tentarem acompanhar o meu raciocínio. De nosso já desistiu. Tá? Vocês não tem como, tá? Mas eu vou pedir a paciência de vocês para não fomentarem coisas equivocadas. Tem tá? o Alejandro Malo, depois tem um Mota às 4 da tarde, com o Brasil Urgente, e o Band Cidade com a Lúcio e o Stock. Então eu vou fazer a pergunta para ti. Já que tu tá... Eu sou sincero, hein? Cuidado. Então eu quero que tu tenha cuidado nessa resposta. Meneghetti, o Inter tem muitos problemas para o jogo de hoje. Alguns têm solúveis, né? A lesão do Gabriel e a suspensão do Johnny. Outros não. Se o Inter tivesse a 3 pontos só do Palmeiras, como é que o Inter lidaria com essas situações que foi obrigado a fazer? Meu querido, tu tem razão. Acho que o DP não jogaria. É uma O boa. Wanderson. É uma boa. Não, o Wanderson ele nem viajou, né? O Wanderson, você sabe por que o Wanderson está fora, né? Você sabe por que o Wanderson está fora, né? Não. Vocês não acham que o Wanderson está ficando de fora do time do Inter por um desconforto muscular há um mês, né? Não, então tu tem uma informação, Eu vou dizer para vocês, o Inter não vai confirmar isso. O Wanderson está fora do time do Internacional porque existe uma cláusula contratual que daqui 2 jogos, o Wanderson completando mais 2 partidas pelo Inter, o Inter tem obrigação de comprá-lo. E seria uma condição de pagamento diferente daquela que o Inter quer fazer para a compra do Wanderson. Só quero te dizer o seguinte, o Internacional tem a obrigação de comprar o Wanderson. Tem, se não contratual, tá bem. pública com a mas torcida. seria a condição de pagamento. Eu não tenho detalhes do contrato, mas nos bastidores já se sabe disso. Vocês não acham que o Wanderson está sem jogar um mês por desconforto muscular? Tem uma opção do Inter. Não, eles não querem que se cumpra essa cláusula contratual pela condição de Então o pagamento. Wanderson não vai jogar mais no Não, Campeonato Brasileiro. o Inter vai ter que encontrar maneira de comprar ele. Meneghetti, isso só ajuda na minha tese. E a minha tese é a Só seguinte... que é uma informação, essa É informação... uma bomba. É uma bomba. Não, essa informação gente, aqui. eu não estou acusando ninguém aqui de má fé, de mentira, isso é até proteção ao clube, a maneira que o Inter encontrou. Não, tá. Agora, nos bastidores, todo mundo já sabe disso. Eu só quero te dizer o seguinte, isso só alimenta a minha tese, que eu convido todo mundo a pensar. A minha tese é que se o Internacional estivesse pau a pau com o Palmeiras, o Wanderson jogaria, o Depena jogaria, entendeu? E outros tantos machucados ou que tais jogariam. E sabe por que eles não vão jogar, Meneghetti? Mas não tem outros machucados. Não tem? Tem o Wanderson e o Depena. Tá bem, que são Mas titulares. são 2 tá? importantes. Né? Tá, são titulares então. E sabe por que eles não vão jogar? Sabe por que o Inter foi sensível e tal? Pô, né? Porque o Inter descartou esse jogo. O Inter descartou esse jogo. E é o que parece. O Inter descartou, não vai dar mesmo para alcançar o Palmeiras, entendeu? É contra o Flamengo no Rio. Então, tá, vamos liberar o Depena, legal, né? O Wanderson fica aí, mais os jogos lá que tem lá. É isso. É o que parece. Não. Conseguiram entender, né? Tem uma situação nova aí do Wanderson, tá nova. Tanto é que eu perguntei ontem, por exemplo, Barcelos, o que há com o Wanderson. Claro que se tem uma estratégia do Internacional, ele não vai me abrir não vai abrir, no ar, não vai na abrir. Rádio Bandeirantes. Então, o Baldassi está trazendo um dado novo aí. Tá, aí tu tem razão nesse aspecto. Eu acho que se o Inter estivesse disputando pau a pau com o Palmeiras, o Depena, por exemplo, jogaria.
Claro. Tá? Eu acho que o Depena jogaria. Ele teria a sensibilidade de conversar e dizer, poxa, a vida dá? Não dá, Depena. A gente tem uma vírgula aí, porque a gente, de repente o cara pode ficar sem foco no jogo, né? Cada um tem a sua maneira. A gente não sabe nada do quanto esse parto é emergencial, a gente não sabe nada, entendeu? A gente não tem nenhuma informação para entender isso. Eu pego o bojo, eu pego o pacote, para mim a tese é a seguinte, o Inter pode até ganhar o jogo. Eu não acho que seja isso, eu não concordo contigo, mas o Inter meio que assim, eu não concordo contigo, tá? Porque... Eu não concordo contigo. Parece. O que eu acho é o seguinte, eu concordo pela metade contigo. Se o Inter estivesse efetivamente brigando pelo título contra o Palmeiras, o Inter hoje colocaria a força total, o esforço hercúleo de quem até teria menos condições de jogar para ganhar o jogo do Flamengo no Maracanã. O que eu acho é que quem está brigando agora por uma vaga à fase de grupos e que o Inter tem uma situação razoavelmente boa, o empate é um bom resultado. Igor! O presidente Bolzan falou sobre o grupo de jogadores do Grêmio para 2023. Foi uma resposta maravilhosa, Igor. Isso, para deixar o pessoal aí da bancada bem feliz, Meneghetti. Ele fez a sua análise, o presidente Romildo, sobre o grupo de jogadores dessa temporada. Ele disse que muitos desses jogadores podem ser aproveitados pela próxima direção. Ouve aí. O time bom é aquele que tem pelo menos 7, 8 jogadores absolutamente comprometidos. Quem é que garante que 11 craques vai dar um time vencedor? Porque o futebol, muitas vezes, é uma questão de dedicação, é uma questão de esforço, é uma questão de profissionalismo, é uma questão, quer dizer, o craque, o dia que o craque for um competente profissional, que levar a sua profissão a sério, o dia que o craque conseguir estabelecer para ele um padrão de comportamento profissional que é regrado, que é disciplinado, que treina, que se dedica e tem assim, talento para ser craque, esse vai enriquecer. Vai jogar em qualquer lugar do mundo. Agora, o jogador que para dar certo é o jogador que se esforça, é o jogador que efetivamente está pronto para competir. Então, basicamente, um time de futebol se monta por vários fatores. Então, às vezes, pode pegar 10 jogadores médios, bons, e fazer um grande time. Por isso que eu acho que aqui tem muitos jogadores que podem seguir adiante. Muitos jogadores. Muitos jogadores. Sinceramente, acho que o Grêmio tem uma base. Acho que nós precisamos, talvez, aí de uns 5, 6 jogadores de titularidade. Mas esse diagnóstico, todo mundo está vendo, todo mundo que está aqui dentro sabe, nós estamos preparando esse trabalho. E a próxima direção, com certeza, terá essa avaliação dela própria também para fazer o que tem que fazer. Eu ouvi? É isso que ele acha mesmo? Bom, se o presidente acha que 3 significa muitos, tá bem. 3. 4, dando uma forçadinha assim, né? 4. O presidente Bolzan tem razão. A sua gestão vai deixar uma base para o seu sucessor. Vai deixar sim, uma base ruim. Uma base abaixo da linha do medíocre. E vai deixar junto com esta base lá no vestiário um manual. É um manual espesso, grosso assim, de como não se administrar a pasta mais importante do clube, o departamento de futebol. Diga lá, César. Meneghetti, eu vi essa resposta do presidente Romildo, que hoje na Rádio Bandeirantes a gente passou praticamente toda, agora mais uma vez uma parte dela. É uma aula de uma série de situações, tá? E eu vou confessar para vocês que eu quero tentar tirar aqui qualquer crítica sobre a análise de alguma situação dita pelo presidente Romildo e, mais do que isso, tentar tirar só ensinamentos. O presidente Romildo ficou 8 anos como presidente do Grêmio e o presidente do Grêmio administra sim o departamento de futebol ou também o departamento de futebol. O presidente Romildo teve times baratos e bons, teve times baratos e ruins, teve times caros bons, teve times caros ruins. O presidente Romildo fez análises terríveis, fez análises boas. No curso de 8 anos tem uma série de situações que a gente pode colocar pro presidente Romildo. Times vitoriosos, times perdedores, enfim. Ele diz 2 situações, Meneghetti, que me parecem fundamentais. A primeira delas, a análise com relação ao comprometimento de jogador de futebol e até que ponto isso é responsabilidade do clube ou não. Para mim é responsabilidade do clube. Quando tu tem alguém que não se compromete, a culpa é tua. A culpa é tua, tu tem que mandar embora rápido. O Grêmio não conseguiu fazer isso. E depois, como analisar quem está neste ambiente doente, neste ambiente com dificuldade, para o ano que vem. Se continuar esse status, eu já sei o resultado. Este grupo de jogadores no ano que vem vai fracassar. Só que esse status eu não sei qual vai ser. Quando tu tem um jogador que dá certo saindo do Grêmio em outro clube, e aconteceu vários casos, quando tu tem jogadores que não dão certo em alguns clubes e dão certo aqui, que aconteceu na gestão Romildo vários casos, pegar
O Michael nunca foi o que foi e aqui virou para ti um cara que ganhou o Grenal do D'Alessandro, tirou a chave do Grenal do D'Alessandro naquela figura de linguagem que tu criou. Tu te lembra como era o Michael em São Paulo? Era vaiado. Então, essa realidade é uma realidade muito em cima da estrutura. Eu não quero, vou repetir aqui, concordar ou discordar do presidente Romildo. Eu quero que a gente aprenda 8 anos de tudo e projetar o ano que vem 3, 2, 4, 6, depende da estrutura e de um Grêmio doente ou não. Se continuar esse status, não vai dar certo. Se o Grêmio mudar, talvez dê. Fala, Baldasso. Não vai continuar. Esse continua sendo o problema. Para nós, a missão neste momento é terrível para analisar o Grêmio. É terrível. Nós estamos aqui analisando a opinião de um presidente do clube em que tudo que os novos que estão chegando vão fazer é o contrário do que ele fez até agora. Baldasso, então, mas daqui 10 dias, a opinião de Romildo Bolzan vira pó. Ela não interessa mais nada. Mas por isso é que eu não estou trazendo, por isso é que eu não quero discutir a Claro. opinião. Eu vou te fazer a pergunta aqui. Não, pois é, mas eu te faço... A opinião do Romildo Bolzan não vai influenciar em nada. Meneghete, tá? Então é o seguinte, a opinião do presidente Bolsonaro não vale, então não podemos rodar a opinião. Não é isso. Mas ela não vai... Nós estamos analisando Ela não tem ingerência nenhuma sobre o ano que vem. O que eu quero dizer... Deixa eu fazer uma pergunta, Meneghete. Desculpa, Ribeiro. Eu quero te fazer uma pergunta. Tá, mas deixa só o pano do lado ali. Deixa só o pano ali. Tá, não passa pano do presidente Bolsonaro. Deixa só o pano do lado ali. Agora faz a pergunta. Se eu te perguntar individualmente, se eu te perguntar... Não, vocês... Folclore. Então só deixa o paninho do lado. Pega o Baldasso, o paninho ali. Vocês são inteligentes. Vamos buscar. Meneghete, se eu te pergunto isoladamente, nome por nome de alguns jogadores do Grêmio, tu leva eles pro ano que vem. Se eu te perguntar coletivamente, tu não leva nenhum. Se, por exemplo, tu é fã do Breno, tu acha que o Breno tem que estar no ano que vem. Sim. Tu é fã do Esse o Grêmio não contratou, né? Hã? Não, o Biel é banco. Bitelo? Bitelo. O Bitelo. É. Tu leva o Bitelo. Tu leva o Jeromel. Tu leva o Lucas Leiva. Não, o Lucas Leiva eu questiono. Se pudesse repassar pro Botafogo, Tu já acho que seria um repassaria. baita negócio. Então, talvez tu E leve... tu para aí, né? Eu Tu não vem sei mais se- um ou dois, eu não né? Tu sei. vem mais um ou dois. Um nome aqui que eu sei que o Baldasso gosta, o Ribeiro não sei se gosta. O Biel tu leva? Banco. Custa 2 milhões de dólares. Grupo. Isso é outra coisa. Não, pois é, sem analisar o valor é banco. Por favor, Vem CCD. tu pegou o paninho lá dele? Toma aqui, CCD. Tu pegou o paninho do César? Tá aqui o paninho. Tá, fica com o paninho aí. A tua polidez é digna. Eu tenho orgulho de ti, CCD. Como tu é um cara sensato. Não, ele tem compaixão. É isso aí. Eu vou dizer para Isso você é o seguinte, verdade. o que disse o presidente ontem é exatamente a explicação dos descasos, desmandos, incompetências do Grêmio durante esse tempo. O presidente não pode dar uma declaração dessa porque ele está apavorando o torcedor. E não basta o Grêmio estar na Série B, tem que apavorar, tem que ser sofrido, né? Tem que ser, aliás, eu vou dizer mais, é capaz do Grêmio subir nos aflitos, só para sofrer mais, sabe? Só para, porque tem que ser quê? sofrido, Gente, entendeu? por quê? Cara, aqui ó, tu tá apavorando, presidente. Por quê? Presidente, o Grêmio tem que mandar todo mundo embora. Ribeiro, todo mundo Ribeiro, embora, se eu pudesse tenho- passar a régua, fax. Apavorando. Então, essa história de CCD, ai não, Vai acabar essa tese. tem que Agora acontecer acaba. que Não. tu tá A tese do brincando comigo. CCD Uma coisa, hoje gente, é pelo um amor de negócio... Deus, um torcedor do Grêmio que ouviu o presidente Bolzan ontem dizendo isso, tu acha que ele ficou apavorado ou ele pensou que bom que ele vai sair e que não vai ser ele que vai definir isso? Só. Não, mas é que a tese do CCD, Baldasso, ela vem com um malabarismo do vernáculo, que é um negócio CCD, eu tô impressionante. contigo, CCD. Tu tá abraça, vocês estão bem Sempre, abraçadinhos, os sempre, dois. sempre. Aliás, vocês estão bem irmanados. Ela vem com malabarismo, que tem que ver, eu não quero criticar e nem elogiar e nem concordar e nem discordar do que disse o presidente, eu quero aprender. Para com esse malabarismo, que o presidente falou é um absurdo, Foi forte, não Cé. tem base nenhuma, essa base ruim do Grêmio que ele construiu. Ele, Romildo Bolzan Júnior, os seus integrantes do Conselho de Administração e quem, entre aspas, comandou o futebol do Grêmio. Eu acho. Vamos. O CCD tá aqui, ó. É surfando, é. Equilibrista, é o equilibrista. Só brincando. É o equilibrista. Eu acho que vocês eu tentei trazer aqui ensinamentos O pra paninho aí, gente. paninho. Dá o paninho. Dá o paninho pro Ribeiro aí. Eu tentei trazer, É o paninho. eu tentei trazer aqui para, ensinamentos. Eu tentei trazer essa O Grêmio tem uma boa matemática. base. O Grêmio tem uma boa base. Claro que não tem uma então tem que boa ser dito base. isso. Só que eu não estou discutindo a Tu base. imagina se o Odorico Roman e Beto Guerra e o Galia, que também é candidato, acreditarem no discurso do presidente Bolzan. Só que eu te Tu garanto. imagina se eles Eu te acreditarem. garanto. Agora a gente vai para a prática. Para a prática.
o Grêmio vai mandar embora praticamente todos os jogadores que encerram o contrato. Praticamente todos. Só fica os ruins. Não, isso é tu que tá dizendo. O Bitelo não é ruim, o Breno não é O ruim. Vitelo tem contrato, não é isso. O que Tibão eu disse? Ele acabou de dizer isso. Eu Só acabei fica os de que têm dizer. contrato. O Thiago Santos fica, o Diogo Barbosa fica, o Lucas Lucas Silva fica. E tu vem me dizer que vai todo mundo embora? Guilherme. Tu tá brincando comigo? Guilherme. Ontem o Diego Souza já tava Eu só querendo ficar gostaria de mais saber um o ano. seguinte, Eu vou ficar mais um ano. Tu tá Eu tô brincando falando comigo, em outra Zé? língua. Eu tô falando em outra língua. Guilherme fica. Não, os jogadores sob contrato ficam. Os jogadores que encerram Quem o são contrato... eles? Quem são os que encerram? O Diego Souza, o Edilson, o Nicolas, talvez o Biel, porque também encerra contrato. Sim, eles encerram O o contrato. Nicolas e o Biel, eu ficaria. Tu gosta muito do Nicolas, isso aí me Eu preocupa. gosto mesmo, acho um bom jogador. Pode levar. Me dá o Nicolas Ednelson. Não, o Edenilson não sai do Internacional. Seria uma boa... O Meneghetti, imagina essa troca, Meneghetti. A pra ti. verdadeira torcida do Inter gosta do Edenilson. A verdadeira. É Não, isso eu aí. acho que dá pra trocar Edenilson por Bitelo. Não, mas Tá, mas esse aí... não, o Edenilson tem uma história Vem cá, constituída. Agora o Bitelo, nós estamos falando de coisa ruim do Grêmio aqui. Que joga esse rapaz, né? Ele é A bom partida que jogador. ele fez ontem. É. Ele joga muita bola. Tá. Vamos falar aí do goleiro Daniel, que pode estar de saída, Tiger? Ele quer sair, Meneghetti, ele quer sair e ele quer aceitar algumas propostas que podem chegar no restante da temporada de 2022. A gente falou durante a semana do fato do Kehler ser o novo titular do gol do Internacional. O Daniel ainda está se recuperando da lesão no olho, mas mesmo quando ele estiver à disposição, o Kehler não sairá da titularidade. E como ele quer buscar uma sequência, é desejo dele buscar novos ares. A gente entrou em contato com o staff do Daniel, que admite que algumas sondagens da Europa vieram nos últimos meses. Sondagens, por exemplo, do futebol holandês. E que isso pode evoluir para a proposta. E caso isso aconteça, é grande a chance do Daniel deixar o Inter, porque, repito, este é o desejo do jogador, Meneghetti. Boa tarde. Bora, vem pro YouTube. Estamos aqui no YouTube, né? E eu quero saber quantas pessoas tem. Vamos ver, deixa eu abrir a live aqui. Ih, rapaz. Vamos mandando mensagem aí, tá? Vamos mandando mensagem. Temos... Não, Tiger Junk. Não, Tiger Junk. Tiger Junk se atrapalhou um pouquinho aqui, tá? Tiger Junk estava na arena ontem, sim, tem muita gente perguntando. Tiger Junk esteve na arena ontem. Na arquibancada. Fui de Gramado Leste ontem. Não fui de geral. Fui de Gramado Leste. Tava lá, de boinha. 15 mil pessoas nos assistindo. Vamos, Tiger, vamos. É isso aí, vamos lá, não tem jeito. 2-1 Colorado, diz o Live Futebol, calma. Abraço, Tiger, 3-2 pro Colorado hoje, dá-lhe PH. É o Rian Wesley, tamo junto, Rian. Quanta propaganda, Tiger? O Guerreiro tem que faturar, né, cara? Isso aí. Tiger, o que deu com o JB? Pergunta o Cauê Ferreira. O JB é o seguinte, tá? O JB chegou na RH, chegou pra mim, que coordena as férias também da galera, e disse, Tiger, eu quero 10 dias de férias, que eu tenho pra tirar aqui e tal, lei trabalhista, essa história. Eu tenho 10 dias de férias pra tirar, vou tirar, beleza? Aí eu falei, só 10? Aí o que aconteceu? Eu fiz um levantamento no pessoal, eu fui no Paulinho, por exemplo, falei, Paulinho, o JB, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é, o JB vai tirar férias. A ruim é, só 10 dias. Aí o Paulinho falou, não, vamos fazer o seguinte, eu tiro 5 dias das minhas férias e dou pro JB. E aí o Meneghetti lá no fundo da redação, eu dou 10. Aí já virou 25. Aí o CCD, não, eu dou mais 5. Aí eu, não, então vamos lá, eu ficho 15. Fechou 92 dias de férias do JB, que é o que ele tá tirando, mas o JB volta na semana que vem. Beijo.
Edson Tiger, mais um destaque do técnico do Grêmio, Renato Gaúcho. O técnico Renato Portaluppi respondeu aos questionamentos de o porquê o Grêmio não consegue repetir fora de casa as atuações que tem na Arena. E ele responde. Quando eu cheguei eu falei que nós iríamos sofrer um pouquinho, mas nós iríamos voltar à Série A. Então, a gente não joga para perder, a gente sempre joga para vencer, mas o adversário também tem seus méritos. Sábado que vem é um jogo duro, na carninha de pescoço, que é o Londrina, mas pode ter certeza que uma equipe vai estar preparada. A gente não tem que deixar para as últimas 2, 3 rodadas, a gente tem que definir logo a subida para a Série A, porque senão as coisas podem dificultar. Eu acho que a maior prova disso são os adversários que estão vindo atrás da gente. Então, não tem que bobear. Tem que a cada rodada é uma decisão para a gente. É para o adversário, mas é para o Grêmio também. E hipótese alguma, eu vou admitir, e os jogadores têm essa consciência, que ninguém vai sentar, vai esperar as coisas acontecerem. Bem pelo contrário, a cobrança tem sido muito grande, justamente para ninguém se acomodar, e não vai ser numa hora dessa que um jogador meu vai se acomodar, pode ter certeza disso. O problema é que daí, Renato, vem os Ribeiro Netos da vida, né, e começa a criticar, porque um jogador fica de fora, porque tem uma outra estratégia que ele não fica de acordo, né, Ribeiro? E aí tu já sai... Aí o Grêmio vai lá e empata com o Londrina, já vem aqui na segunda-feira, já critica e tal. Me responde uma pergunta para eu opinar sobre isso. Qual é a distância de Londrina a Porto Alegre? O que tem a ver isso, cara? Não sei. É perto, né? Não sei, é. Então, dessa vez vai todo mundo. Não, mas é que eu acho em determinado momento ontem na rodada, o Vasco perdendo, depois o Vasco virou nos últimos minutos e tal, tirou um pouco de vantagem, o Sport venceu no finalzinho o jogo do Brusque, encostou no Vasco, em determinado momento eles estavam com a mesma pontuação no finalzinho do jogo do Tudo Vasco. problema do Vasco. O Ituano não jogou ainda. O Ituano não jogou. O fato do Grêmio ter conseguido, o Bahia empatou, o Novo Horizontino acabou empatando. O que é importante falar? Aonde? Pra quem? Pro Vasco ou pro Bahia, né? Não, Meneghetti. Do risco do Grêmio... Que risco? Meneghetti, se o Grêmio tivesse perdido ontem, o Grêmio... Não tinha como perder ontem, CCD! Não. O César, é que vocês não deixam o César terminar, ele está falando uma coisa absolutamente importante. Subiu a régua dos que estão buscando a última vaga. Tá passando o pano no César. O negócio é uma novidade, Ribeiro. Em determinado momento... qualquer tropeço daria esse medo. Então, o dar mole, qualquer tropeço. Isso tá certo, Renato, então, né? O meu cálculo. Não, eu vou dizer, a vitória de ontem, Baldasso, ela tira, por exemplo, a pressão do jogo contra o Londrina. Claro. Ela tira a pressão. Claro. Exatamente por isso. Só que o Grêmio vai com todo mundo para Londrina. Vai perto. Por que vai com todo mundo? Só joga na outra semana. O Grêmio, se não fosse essa ascensão meteórica destes postulantes da última vaga, o Grêmio com um empate em Londrina e uma vitória contra o Bahia subiria matematicamente. Agora não sobe mais. Eu acho que pode até acontecer ainda, mas acho difícil. Que empatando com o Londrina e ganhando do Bahia, suba matematicamente. Vai precisar do jogo seguinte. A tendência é que tenhamos CCD. De novo, tá expulso Batata. Não, eu vou discordar de vocês. Eu acompanho, vocês sabem disso, todos os times. E o Londrina cansou. O Londrina cansou. Perdeu o fôlego. O Londrina perdeu o fôlego, o Londrina está com algumas dificuldades administrativas lá. Acho que estão se arrependidos de não ter... o Grêmio ganha o jogo em Londrina. Se ganhar do Londrina e ganhar do Bahia, aí aí sobe. A volta vai ser contra o Bahia. Aí é matemática. Se ganhar as duas, aí sobe, né? Matemática. Eu acredito que sim, né? É matemática ainda, mas eu acredito que sim. Tu acha que poderia haver uma notícia hoje, por exemplo, que o jogo vai para Cascavel de novo? Eu vou te contar uma coisa, bastidor, que a gente acaba conseguindo em cima de informações. O Londrina mudou porque em determinado momento viu a possibilidade de subir e não conseguiu cumprir alguns compromissos financeiros e uma das coisas foi... O Londrina já tinha encaminhado levar o jogo contra o Grêmio para Cascavel para ganhar dinheiro, só que deu uma coisa errada lá. Ele começou a ir bem, começar a ganhar alguns jogos e começou a ter chance. Eles tiveram que abandonar a ideia. E agora não dá mais tempo, né? Exatamente. Não dá mais tempo. O jogo é sábado, né? Exatamente. Não, tem o que fazer. E eles não vai todo mundo para Londrina porque é perto ou porque é longe. É porque depois o Grêmio só joga no outro domingo. Só no outro domingo. E outra. Vem teus comentários maldosos aqui. Tem um casamento de viagens aí, Rio de Janeiro e Recife, que o Grêmio está decidindo se fica mais tempo no Rio de Janeiro. Pô, não. Eu tenho a impressão que vai ficar mais tempo no Rio de Janeiro. Paulinho, bota a enquete interativa aí, Paulinho. Aqui, eles começam a dar essas letrinhas aí, tia. Não vou deixar isso aí, não vou deixar. Vamos lá, tô alinhado. Vamos lá, Paulinho. O Inter contra o Flamengo tem que vencer 1/3, 32. Parelho, hein?
Tá bem dividido aí. Empate e vitória no Rio, 30. É certo que vai perder, 38. Quanto tempo tem, Paulinho, por 30 segundos para te interpretar? Empate é um bom resultado hoje, porque Também o Inter acho. briga por uma vaga Libertadores. Ontem o Corinthians empatou com o Juventude, que foi muito bom para o Internacional. Se empatar com o Flamengo hoje, com todas as dificuldades que tem, foguete. Estou soltando foguete. Jornada Esportiva hoje na Rádio Bandeirantes FM 94.9 para Flamengo e Internacional, canal do YouTube Esporte Band RS. A gente volta amanhã ao meio-dia. Tchau, gurizada.